Deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Deus abençoe essas palavras que nós vamos meditar agora mesmo. Podem sentar. Nós estamos na caminhada da Quaresma. No domingo que vem lembramos o Domingo de Ramos e no próximo é a Semana Santa. A nossa caminhada de Quaresma, vocês lembram, iniciou com a transfiguração de Jesus, o corpo glorioso. Quem quer ter um corpo glorioso, herdar o céu, precisa passar por um caminho. No próximo domingo, depois da transfiguração, nós lembramos que o caminho é de tentação. Jesus foi levado para o deserto para ser tentado. Foi o domingo da tentação, e como ele venceu a tentação, nós podemos vencer. Depois, nós somos ensinados de que a tentação de achar Deus como o culpado de todas as desgraças não é justo. Deus é aquele que viu o clamor do povo, ouviu, conhece e desce até nós. Na semana passada nós vimos, se Deus não é a origem do mal, quem é Deus? Aí nós meditamos na parábola do filho pródigo. Aquele pai representa Deus. Deus é misericórdia. Hoje, na nossa caminhada junto com Jesus para o Calvário, nós vemos pessoas más, querendo prender Jesus, querendo pegar Jesus antes do tempo. Notem a maldade das pessoas que eram pagas para fazer perguntas, para dar rasteiras em Jesus. Porque aquele negócio de Jesus pregar o reino dos céus não estava sendo muito lucrativo para os sacerdotes. Os seus sacrifícios de animais do templo, tudo isso iria acabar. E eles sabiam que a chegada do Messias seria um péssimo negócio para os seus negócios. Então aquele homem precisava ser detido. E diz o texto que pessoas eram pagas, pessoas que pertenciam aos fariseus, que era o partido dos judeus. E eles então eram fiéis cumpridores da lei, mas eles precisavam prender Jesus antes que Jesus causasse danos como ele causou ao judaísmo, porque Cristo inaugurou sim a nova lei, a nova religião, o Deus que foi enviado. Notem bem, Jesus estava diante de um grande problema. Por quê? Porque eles estavam nesse momento sendo subjugados por Roma. Roma cobrava pesados impostos daquele povo. Eles precisavam trabalhar e entregar impostos pesados para Roma. Todos queriam liberdade, todos queriam um estado só seu. E o povo judeu já estava naquele momento sendo subjugado por Roma. Esse povo já foi subjugado pelos gregos, já foi subjugado pelos persas e já foi subjugado pelos babilônios. Eles não aguentam mais. Eles querem ter sua nação. Isso acontece até hoje. Israel não é reconhecido por muitas nações como uma nação independente. Jesus estava diante de judeus que queriam a liberdade de Roma. E então fizeram uma pergunta: Senhor, é lícito ou não é lícito pagar impostos a Roma? Notem a maldade. Se Jesus dissesse sim, ele estaria se comprometendo. Se ele dissesse não, ele estaria se comprometendo também. Olhem só. Se ele dissesse sim, é lícito. Então você concorda que nós estejamos sendo subjugados por Roma? Você não ama o seu povo? Você concorda com tudo que está sendo feito com ele? E então colocaria Jesus contra o povo judeu. Por outro lado, se Jesus dissesse não é lícito pagar impostos, parem de pagar. Então você é contrário a Roma, você é nesse momento alguém que não concorda com Roma,
não concorda com o que está acontecendo, você é um revolucionário. Ele seria preso por Roma. Ou ele seria apedrejado e morto pelos judeus, ou seria morto por Roma. Olha a situação de Jesus. E o que Jesus faz? Uma vez no seminário, eu lembro que alguém veio com a ideia de que Jesus era um filósofo. E eu sei que a gente debateu por muito tempo, Jesus era ou não era um filósofo? A gente chegou à conclusão lá de que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e Rei. Mas ele é filósofo, sim. Olha a filosofia dele. Para ele ilustrar, ele usa um objeto, a moeda. E a moeda, ela tem de um lado o imperador romano, o César. E ali está escrito: Pontífice Máximo Augustus César Divinus. O imperador queria ser divino. Ele se achava divino. Na falta de um Deus, o povo precisa crer em algo. Então põe a minha cara na moeda e eu vou ser adorado. Esse culto o imperador queria para si, porque ele estava em todas as moedas. Jesus pede uma moeda para alguém para explicar e diz: olha, o que está nesse lado da moeda? É César. Então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Ali está a cara, a esfinge, ali está um ídolo. César, naquele momento, ele é um ídolo que está no bolso de todo mundo. Todo mundo carrega aquele ídolo consigo. Mas Jesus diz: olha, tome esta moeda que tem César e dê a César, mas dê a Deus o que é de Deus. Então, se aquela imagem eu uso para pagar o imposto, Jesus estava dizendo: olha, isso aqui só vale para pagar o imposto. Agora dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Se a imagem de César precisa ser dada para César, lá no início de Gênesis não diz assim: e Deus criou o homem à sua imagem. Opa! Nós temos a imagem de Deus. O que nós vamos dar a Deus então? Nós mesmos. Nós vamos nos doar a Deus. Nós somos a imagem de Deus. Quando é que nós vamos nos doar a Deus? Sempre, todo dia, a cada hora. Não é como fazer um pagamento, mas sempre nós nos doamos a Deus. Nós somos dele, nós pertencemos a ele. Não é só o dízimo das nossas vidas, mas toda a nossa vida. Olha a profundidade do que Jesus diz para aquelas pessoas e a profundidade daquilo que ele diz para nós hoje. Por que eu disse que é um tema extremamente importante para nós hoje? Falei antes, vocês lembram? Porque nós estamos vivendo num momento de idolatria como nunca. Sempre existiu, mas agora ela passa pelas redes sociais. Nós corremos o risco de, como César, querer ser idolatrado ou idolatrar alguém. Lembrem bem, o que é idolatria? É ídolo e latria. Latria é adoração, é adorar alguma coisa. E o que as pessoas adoram? A gente sabe, desde o catecismo, que a gente adora dinheiro, o lar, a família, o trabalho, às vezes um bem material que você não vende por dinheiro nenhum, e aquilo te tira o sono, aquilo quebra, aquilo te dá despesa, aquilo é um caos da família, mas é o teu ídolo, você não vive sem aquilo. Mas nós corremos o risco hoje da idolatria, que está muito latente no nosso meio, de nós idolatrarmos pessoas. Cuidado para nós não idolatrarmos políticos. Sabe por quê? Porque às vezes a gente atribui algo divino a alguma pessoa.
Tem gente que tem certeza, mas certeza, que o candidato B vai resolver todos os problemas do país. Gente, só quem resolve é Deus os nossos problemas. Estão notando? A gente corre o risco de fazer daquele candidato uma opção igual a Deus. Muito cuidado com isso. A gente dá atributos divinos a pessoas. Ou tem pessoas que a gente admira tanto, mas tanto, que quando a gente vê aquela pessoa, a gente treme os nossos pés, nós procuramos algo para ela sentar, nós queremos ouvi-la, nós a patrocinamos, nós falamos para os outros sobre aquela pessoa, nós a endeusamos. É muito fácil criar ídolos, e a gente precisa se cuidar com isso. Jesus, nesse momento, ele diz: olha, dê a César o que é de César. César precisa desse imposto para que ele possa construir estradas, para que ele possa fazer o bem comum, mas não atribua atributos divinos para ele. Olhe para Deus, doe-se a si mesmo. Você é a imagem que Deus quer. Deus quer junto dele. Cada um de vocês é importante para Deus. E aqui está Jesus, ele sai, as pessoas não têm do que acusar ele. Eles pedem uma resposta para Jesus, e Jesus dá muito mais do que uma resposta. Jesus agrada a todos os ouvintes, mas é claro, desagrada aqueles que buscavam nele uma maneira de prendê-lo. E esse é o meu recado de hoje. Vamos cuidar para não idolatrar objetos, utensílios, o próprio dinheiro. Vamos cuidar para não idolatrar o nosso trabalho. Não vamos deixar que ele nos escravize. Não vamos deixar que vícios nos escravizem. Mas vamos dar a Deus aquilo que é mais importante para ele: a nossa vida, o nosso corpo, o nosso dom, que ele fez, ele construiu com as suas mãos. Eu imagino Deus ali com o barro, formando o nariz, fazendo aqueles furinhos, fazendo os ouvidos, fazendo os olhos, né? A perfeição divina está no nosso corpo, que é uma máquina perfeita, bem ajustada. Mas vai chegar um momento em que ela vai se desajustar. Daí é porque Deus está dizendo: olha, meu filho, minha filha, eu quero você perto de mim, quero você comigo. Fui eu que te fiz. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mas enquanto essa máquina funcionar, que ela funcione somente para o teu Criador, o teu Redentor, aquele que desceu, que conhece a nossa dor e que se apresenta todo domingo aqui na ceia, nos fortalece e nos alimenta. Em nome de Jesus. Amém. Nos coloquemos em pé.